Clica aí em entrar, aguarda e vai abrir aí a nossa apostila sobre dispositivos eletrônicos analógicos. Então, nesses dispositivos eletrônicos analógicos, dá uma ampliada aqui. Essa parte que vocês já estão acostumados já, que é a navegação aí da plataforma, né? A navegação da plataforma. A forma que você vai trabalhar na plataforma é passar o vídeo, ampliar. Aqui no caso, temos uma apresentação básica aí sobre a nossa plataforma, tá bom? E falando sobre os semicondutores, que nós temos tanto a parte de diodo, transistor, porque é o seguinte, nós temos na parte da eletrônica os semicondutores. Os condutores que nós conhecemos aí, por exemplo, cobre, prata, platina, ouro, e temos isolantes também, né? Borracha, madeira, plástico, porcelana. E temos a parte desses semicondutores. Esses semicondutores a gente faz uma dopagem que nós chamamos no material, e esses materiais são utilizados para fazer componentes eletroeletrônicos. Logicamente, também temos materiais específicos que vêm da natureza que utilizamos, como silício, germânio. E, de acordo com a dopagem desse material, nós temos P de positivo e N de negativo. Então, vai ser comum você encontrar um diodo positivo, parte positiva e parte negativa. Vai encontrar aí um transistor PNP, significa que tem uma dopagem, um semicondutor, que ele tem uma dopagem de P de positivo, N de negativo e P de positivo. E também vai encontrar NPN, que tem a parte positiva também, parte negativa e parte positiva. Geralmente temos PNP, NPN, que é utilizado também em sensores capacitivo, indutivo, foto, com sistema de PNP, NPN, é o que nós chamamos de semicondutores, ok? Então aqui na nossa, voltando aqui, você vai estar clicando então em a parte de conteúdo, a apostila do curso. Aguarda aí abrir. Abrindo, nós temos aí o desenvolvimento aí dos dispositivos analógicos. Aqui, clicou aqui, você vai entrar na parte da apostila. Na apostila aí sobre dispositivos analógicos, você tem a parte de introdução sobre figuras e tudo mais. Falando aqui sobre a parte básica de semicondutores, aqui tem, ó, por exemplo, eu falei para vocês aqui sobre material silício, tá vendo aqui, ó? Então, esse aqui é o nosso átomo de silício, tá? Certo? E aí é o núcleo do nosso átomo. E falamos que essa última camada é a camada valência, onde a possibilidade de receber e perder átomos, ok? O átomo de silício
ele tem aí 4 elétrons na sua camada valência. Lembrando que a camada valência é a mais distante aí do núcleo e tem a possibilidade de perder e receber elétrons. Nesse caso que a gente determina que ele se torna aí condutor ou semicondutor. Esses detalhes específicos aí também nós temos prótons, são cargas positivas, nêutrons, que são cargas aí nem positivas nem negativas, e temos elétrons, que são cargas negativas, ok? E continuando aqui, ó, nós temos a parte aqui, ó, germânio e silício, tá vendo que eu falei para vocês, ó? Então, condutores mais utilizados aí na eletroeletrônica é o germânio e silício. Aí tem aqui as ligações aí, nós chamamos na parte da química ligações covalentes, tá? Para a formação do cristal sólido que nós chamamos de silício. É um semicondutor, né? Ele abriu aqui, peraí só um momento, ele baixou aqui a apostila. Aí, aqui. Aí, voltando aqui, onde a gente estava, falamos aí sobre o silício. Aí, beleza. Silício, cristal de silício. Temos aí portadores de corrente elétrica, né? Vou fechar aqui para ele não abrir. Ah, abriu novamente. Aí, voltar aqui direto na nossa sala, fica melhor. Então, eu falei um pouco aí sobre a apostila, sobre a parte do conteúdo do curso. E nós temos as situações de aprendizagem. Parte de situação de aprendizagem, nós temos aí, ó, situação de aprendizagem um, situação de aprendizagem 2, situação de aprendizagem 3 e 4. Clicando aqui em situação de aprendizagem um, uma parte básica aí. Então, essa empresa aqui, Vento Frio SA, é uma empresa aí que fabrica aí equipamentos para climatização de ambientes, localizada na região sul do Brasil e fornece equipamentos aí para residência, comerciais e industriais, alcançando aí clientes em todo o território nacional, sendo uma das maiores em seu segmento. E aí, chegando aqui na nossa atividade, aí, ó, atividade um, para que você consiga atingir o objetivo proposto pelo senhor José, precisará resolver os exercícios de semicondutor. Então, semicondutor, nós temos questionário avaliativo. Se você voltar lá na sua sala, aqui, questionário avaliativo, tá vendo? Então, aqui na parte da avaliação, vai ser sobre semicondutores e diodos. O professor Alan hoje também vai passar uma parte do conteúdo para vocês, tá bom? Basicamente aí, falando dos diodos, nós temos diodo LED. Diodo LED é aquele que emite a luz lá, amarelo, verde, violeta, que você conhece. E nós temos o diodo que é com a luz ultravioleta. Qual que é esse luz ultravioleta? É aquele lá, por exemplo, do controle do ar-condicionado, do controle da televisão, do controle do som, do microsystem, e assim sucessivamente.
Caso você queira verificar, você tem a possibilidade de pegar o seu controle. Nós temos um circuito chamado emissor e o que fica lá no ar-condicionado é o receptor. Quando você emite o sinal, vai controlar a temperatura, ligar, desligar e assim sucessivamente. Para a televisão, ligar, desligar, aumentar. Aí você fala, pessoal, eu não enxergo, mas existe mesmo? Existe. Você vai pegar seu celular, abrir a câmera lá do seu celular, pega o controle, aperta qualquer tecla, você vai ver que vai acender e apagar uma luz. E aí você está verificando agora, através da característica aí, da precisão do celular, você consegue verificar se o seu controle está funcionando ou não. Ok? Certinho? Então, no menos mal aqui, nós temos aqui uma pré-apresentação sobre os nossos dispositivos eletrônicos analógicos. Então, dispositivo eletrônico analógico, trabalhamos aí com resistores, transistores, capacitores, instrumentos de medida como alicate a perímetro, multímetro digital, analógico, osciloscópio digital, analógico, utilizando mais digital. E vou falar um pouco agora sobre os diodos LED. Nessa apresentação do diodo LED aqui, você vai ver vários exemplos que o professor Alan demonstra para você, tá ok? Ela é conseguida através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os dois terminais iguais, não é uma opção válida, né? O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então, os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 milímetros ou de 3 milímetros. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe o LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 milímetros, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts.
O LED verde, a corrente é a mesma e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual ao que? Primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Ele está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada. Ali é indicado um valor de 15 volts DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 0,9, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: a tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt, daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt.
O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o resistor, o LED 2, está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Ela pode durar uma hora. Então, nesse caso aí, então, a explicação aí, que nós utilizamos aí para o cálculo de, de LED, né? Porque o LED ele tem aí uma corrente limitada sobre o seu tipo de ligação, ok? E aí, explicando a nossa atividade, nós temos o controle do ar-condicionado, controle da televisão, controle do microsystem, controle do PlayStation 5 e assim sucessivamente. Esses controles, como eu falei para vocês, ele tem uma parte de LED que acende aquela luzinha que vocês vê, né? Tem alguns que tem outros que não tem. No nosso caso, a gente tem que projetar um circuito onde, caso o cliente coloque as pilhas invertida, não queime o seu controle ou danifique o equipamento. Além disso, tem que indicar que está em pleno funcionamento, ok? Quando as pilhas estiver na posição correta, vai acender um LED aí. O detalhe é o seguinte, hoje em dia, falando na prática, antigamente não que eu seja velho, né? Mas hoje em dia, os nossos circuitos eletrônicos que trabalhamos mais com inovação, já tem essa parte de identificação. Ou seja, nós temos aí a plaquinha do nosso circuito de televisão, microsystem, ar-condicionado, videogame, e aí vai. Onde se você colocar as pilhas ao contrário, não vai danificar o seu. Porque a alimentação da fonte lá, ela tem que ter uma polaridade correta. Então, se você colocar as pilhas ao contrário, o máximo que vai acontecer, seu controle não vai funcionar, certo? Lembrando que a parte negativa da sua pilha, só para identificação, é a parte menor e a parte positiva é a parte maior da pilha, ok? Quando você vai colocar lá no controle, você vai ver que você tem uma parte da molinha onde você vai conectar a parte negativa e a parte positiva vai na outra lateral, para você fazer o acionamento do seu controle. Então, o controle, na verdade, nós falamos que é uma PCI. O que é a PCI? Vamos aprender já determinadas aí simbologias e abreviações que utilizamos no circuito eletroeletrônico. Exemplo, CI, circuito integrado. PCI é placa de circuito integrado. Quando a gente trabalha com uma placa de circuito eletrônico, nós temos dois tipos de placa. Esse aí que eu estou compartilhando na tela, que eu estou mostrando para vocês na aula, nós falamos que é PED. PED o que é? Ilha. Ou seja, todos os componentes, eles perfuram a placa, certinho? Qual que é o detalhe? Aí esses componentes são mais robustos, são maiores, têm um tamanho maior na placa. Quando a gente vai efetuar a manutenção, eu trabalho com manutenção de câmera, de televisão, de som, e aí vai, certo?
Quando você vai dar manutenção desse tipo de placa, é mais fácil. Porque você está vendo aí mais nitidamente aí os resistores, capacitor, transistor, a parte do sistema do diodo, do CI e assim sucessivamente. Agora, quando você trabalha com uma placa dessa com mais tecnologia, que nós chamamos de sistema SMD. O que que é o SMD? SMD é em cima da placa. Aí qual que é o diferencial? O tamanho do componente eletrônico reduz. Como o tamanho do componente eletrônico reduz, geralmente para você dar manutenção dessas placas, você tem que ter uma solda eletrônica, que ela é diferente. Você tem que trabalhar com lupa. Você não enxerga os componentes são pequenos, são muito pequenos. Por que que são muito pequenos? Por causa do seguinte, que aí você reduz o tamanho do seu controle, do seu circuito eletrônico. É mais fácil de vender, porque tem uma tecnologia mais avançada. Só que quando você parte para manutenção, já é. Você tem que trabalhar, vamos dizer assim, mais tecnicamente, está utilizando equipamentos mais sofisticados aí para realizar essa manutenção. Então, temos aí a parte do pad, que é a ilha, que é os componentes eletrônicos perfuram a placa. E temos a parte que é sistema SMD. Para você ter ideia, componente eletrônico, eles, com o tempo, começa a ter alguns problemas e temperatura também altera a característica física e química dos componentes eletrônicos. Eu só dar um exemplo aí. Por exemplo, a máquina de lavar, certo? Lá na sua casa, não interessa se é a mais antiga ou a mais tecnológica. Ela tem duas placas. É uma placa que nós chamamos de placa de força e a placa de comando, certinho? Como a máquina de lavar trabalha com água, às vezes estão com sistema de temperatura, às vezes tem questão de poeira. O que que ocorre? Tem diversos componentes lá que é SMD. Aí o que que acontece? Quando os fabricantes realizam a fabricação dessa placa, essas duas placas que eu falei para vocês, eles utilizam um sistema de proteção totalmente emborrachado. Ou seja, quando você pega ali essa placa para realizar a manutenção, não tem jeito de você realizar a manutenção. Porque qual que é o detalhe? Ele é totalmente emborrachado na parte de baixo e na parte de cima. Isso é para quê? Para evitar poeira, para evitar molhar, né? Caso tenha algum sistema de danificação, o que que a gente faz? A gente pega e troca a placa. Ou é a placa de força, ou é a placa de comando, certo? E aí, quando você vai realizar a troca, você vai para o mercado, aí tem a placa paralela e tem a placa original. Eu trabalho só com placa original, para não dar trabalho, que tem placa original tem garantia de 1 ano. Placa paralela tem garantia de 3 meses. Então, a gente só trabalha com placa original, certo? Então, toda máquina de lavar, você vai pensar aí que trabalha com placa de potência e placa de comando. Televisão da mesma forma, beleza? Eu trabalho com televisão de LCD, e LED e SLED. Aí, da mesma forma, tem a placa de comando, tem a placa de força. Só que aí essas placas já é meio que diferencial. E depois passo os detalhes para vocês. Então, explicando aí a atividade 1 é sobre esses detalhes. Para isso, o professor Alan também preparou aqui uma aula demonstrando para vocês os circuitos que dispositivos eletrônicos, componentes eletrônicos nós trabalhamos aí. Nós somos, por exemplo, o resistor. Resistor, ele pode ser um LDR, pode ser um trimpode, pode ser um potenciômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais
ele na cor verde, com as características escritas nele, e as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 quiloohm. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega ohmo e, por exemplo, 10 mega ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí em PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, certo? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletroeletrônico, sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja. Tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação do negativo, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal. Não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo. E o maior é o positivo. Mas, caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate corta, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte.
Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar tá ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, o seu circuito elétrico está sendo energizado. Aí o pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que é que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar tá ligando, tá desligando. Ah, professor, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletroeletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa. Se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí. Coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa, desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de ligar todos os equipamentos, para você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui, o nosso próximo componente eletrônico nós utilizamos na ponte também é o transformador. O transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito assim, a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. Estado de Goiás, aqui o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, esse transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Que é bastante utilizado na placa de circuito eletroeletrônico. Outro componente eletroeletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica, ele pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele, você faz aí um controle da corrente nessa base, e aí você vai estar abrindo ou fechando essa parte aqui para a condução do transistor.
Então, o transistor ele tem base, emissor e coletor. Essa aqui é a base, tá? Que é a base, onde se controla a corrente. Aqui é o emissor e aqui é o coletor. Então, se você pegar ele aqui, base, emissor e coletor, você vai ver B, E e C. Você já sabe. Então, quando você vê B, E, C, significa base, emissor e coletor. Professor, como é que ele funciona? Funciona como se fosse um interruptor. Ele vai abrir e fechar. Abrir e fechar. Só que o transistor, ele tem uma corrente até alta, que trabalha, por exemplo, em inversor de frequência, nós temos transistor IGBT. Quando você trabalha com circuito de potência, com a corrente bem mais elevada, você não usa transistor, você utiliza tiristor, ok? Certo? Onde praticamente tem o mesmo funcionamento, mas já é uma corrente mais elevada. Então, componente eletroeletrônico, nós temos aqui transistores bastante utilizados aí, certo? Em placas de circuito eletroeletrônico, NPN e PNP, ok? Outro componente eletroeletrônico, como eu falei aqui para vocês, nós temos o transistor, que é um transistor MOSFET, onde nós temos a identificação de gate, dreno, ok? Certo? E short. Esse é um canal tipo N, com uma corrente mais elevada. E aqui nós temos aqui um circuito de um controle remoto, onde nós temos resistor, LED, como eu expliquei para vocês, diodo e as pilhas. Ampliando aqui, ó. Pessoal, então, aqui dando continuidade, a parte do nosso circuitinho do controle remoto, os mais usuais que nós temos é a parte de alimentação, que são essas pilhas, tem uma parte do diodo, tem a parte do resistor e a parte do LED foi explicado para vocês. Então, geralmente, a parte de alimentação ali, a gente fala que é a tensão das pilhas, é a tensão elétrica que é dada em volts. Como nós temos duas pilhas, nós temos aí 3 volts, que é uma pilha de 1,5 volts. 1,5 mais 1,5 vai dar 3 volts, ok? Entendido? E aí nós temos aí a parte do nosso material silício, que é o caso desses 3 volts, menos a queda de tensão do material. O material silício tem uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. Esses 3 volts, o que vai alimentar o circuito é 2,3 volts, ok? De acordo com a nossa queda de tensão. Lembra que a gente tem que calcular a nossa resistência elétrica? Para calcular a resistência elétrica, é o que trabalhamos aí com a lei de Ohm. A lei de Ohm, só fazendo aqui uma breve revisão para vocês, né? Lei de Ohm é o famoso rei, que é resistência elétrica, tensão elétrica, que é dada em volts, e a intensidade de corrente elétrica. Essa é a nossa lei de Ohm, ok? Através dessa lei de Ohm aqui, você consegue calcular a nossa corrente elétrica, a nossa resistência elétrica e a tensão elétrica. É logicamente se você tiver as outras grandezas elétricas. Para calcular a resistência elétrica, vai ser resistência, que é o R, No caso aqui, ó, é igual a tensão elétrica dividido pela
corrente elétrica. Você não terá até a categoria está embaixo. Professor, da onde você tirou essa fórmula aqui mesmo? Do famoso triângulo do poder. De acordo com o nosso cientista, cara legal, chamado George Simon, a tensão elétrica é o produto da resistência elétrica pela corrente. Então, olha aqui o professor Alan explicando. Se você quer calcular a tensão elétrica, você tampa aqui. Aí vai ficar R vezes isso. Se você quer calcular a corrente elétrica, tampa aqui a letra I, vai ficar o V sobre R. E se eu quero calcular a resistência elétrica, eu vou tampar aqui a minha letra R de resistência elétrica, vai ficar o V sobre I. Então, se você notar aqui, está o V sobre o I. E a nossa resistência elétrica deu 15 ohms. Bem, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A nossa primeira aula. Desejo a todos uma ótima semana. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. De protótipos de circuitos eletrônicos. Por quê? Quando a gente fala em eletrônica, logo vem à mente a ideia de uma placa de solda entre esses componentes. Então o protoboard permite fazer isso, só que de uma maneira mais rápida, sem precisar soldar, sem precisar cortar terminal de componente, e podendo reaproveitar ele várias e várias vezes para fazer muitas montagens diferentes, certo? Então a primeira característica de um protoboard é o número de pontos. Então, cada pontinho desses que vocês percebem tem a possibilidade de ser colocado um componente, uma conexão, um fio. Então, quando a gente vai até uma loja comprar um protoboard, uma informação que o vendedor vai pedir é justamente o número de pontos. Então, esse aqui, para vocês terem ideia, tem aproximadamente 3.000 pontos. É um modelinho bem grande. Mas existem menores, como esse aqui, por exemplo, tem aproximadamente 900 pontos. E acaba também, para quem está começando agora, de repente, sendo mais em conta, né? Tendo um valor um pouco mais acessível. Mas, enfim, todos eles, não importa a quantidade de pontos, a marca, enfim, a característica é basicamente a mesma. Aí o que acontece? Além desses pontos que nos permitem fazer a inserção e a colocação dos componentes, o protoboard já tem internamente algumas ligações pré-estabelecidas, ou seja, esses pontos eles já têm algumas ligações internas. Como é que acontece? Esse aqui, por exemplo, vocês percebem que ele até tem algumas indicações de linhas azul e vermelha, com um símbolozinho de mais e de menos. Essas linhas justamente indicam nessas regiões como é feita a interligação interna, ou seja, por exemplo, aqui, ó, essa linha de furos, ela é toda conectada por dentro, até a metade, onde vocês veem que tem um cortezinho. Nas outras regiões, da mesma forma. Então, aqui eu tenho uma linha onde eu tenho vermelho, e aqui onde eu tenho azul, eu tenho uma outra linha. O que isso significa, pessoal? Que, por exemplo, se eu pegar um cabinho, conectar neste ponto aqui, ó, o primeiro dessa linha azul, e conectar um outro um pouquinho mais adiante, mas estando na mesma linha, internamente, esses dois cabos estarão conectados, ou seja, esses dois cabinhos azuis estão interligados entre si, certo? Então, nessa região onde tem essas linhas coloridas, funciona dessa forma. Tem que cuidar porque é só até a metade, percebe que aqui na metade tem uma interrupção. Então, termina aqui e depois começa de novo. Bom, nas outras partes, onde inclusive a densidade de furos é um pouco maior, e a gente tem uma quantidade maior de furos, a ligação ela é um pouquinho diferente. Mas também, por dentro, internamente, os furos estão conectados. De que maneira? Aqui a ligação é em colunas. Então, cada coluna dessas tem 5 furos, então por baixo dessas colunas tem a ligação. Então, aqui eu tenho uma ligação, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra e assim por diante. Até para facilitar isso, tem uma colocação de números aqui, né? Então, cada coluna, cada númerozinho representa uma ligação de 5 furos. Então, o que isso significa, pessoal? Que se eu colocar um cabinho nessa coluna e logo abaixo colocar um outro, mas na mesma coluna, aqui os dois cabos estão conectados dessa forma. Tem que tomar cuidado também, porque
Esses 5 de baixo, eles se separam dos 5 de cima. Então, aqui eu tenho de 5 em 5 e aqui eu tenho de 5 em 5 também, certo? Essa região onde a densidade de furos ela é maior é justamente a região onde normalmente a gente coloca os componentes. E essas regiões marcadas aqui, onde eu tenho vermelho e azul, a gente em geral usa para alimentação, para colocar ali a fonte que vai alimentar o nosso circuito, que vai ligar o nosso circuito. Além disso, os protoboards também, esses que têm uma base, vêm com bornes que nos permitem fazer conexão, né, de um cabo que vem de um gerador, que vem de uma alimentação externa. Mas lembrando, esses bornes não têm conexão com essa parte dos furos. Então, se a gente quiser conectar, eu vou ter que fazer alguma estrutura aqui com um cabinho, né, levando a corrente elétrica daqui até a região intermediária. E aí, tá gostando do vídeo? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos montar um circuitinho de exemplo. Então, aqui eu tenho um esqueminha eletrônico, um circuitinho bem simples. Vocês conhecem esses componentes aqui, pessoal? Então, deixem nos comentários aí o que vocês conhecem em termos de circuito, de componentes, se vocês já usam o protoboard também, se vocês têm alguma dúvida do que eu estou colocando até aqui, deixa sempre aí no comentário e depois a gente esclarece. Bom, então esse circuitinho, vocês percebem que vem de um positivo, de uma fonte, o tal do VCC, uma chavezinha, um resistor, um LED e aqui vai para o negativo. Então, os componentes já estão aqui, a gente tem o resistor, o LED e a chave. Depois eu tenho aí os cabinhos para fazer a ligação da fonte, já estão aqui. O vermelho é o VCC e o preto o GND. Bom, então a ideia é que a gente reproduza esse esquema eletrônico no protoboard para vocês verem como é fácil e como é rápido também de montar um circuito. Então, olha só, pessoal, vou começar aqui com a chavezinha. Essa chavezinha ela tem 2 terminais, então é uma conhecida como chave táctil, certo? E aí, como eu falava para vocês, em geral os componentes a gente coloca nessa região onde tem uma densidade maior de furos. Então, cada terminal da chave eu coloquei numa coluna, certo? Então, detalhe, se eu colocasse, por exemplo, essa chave assim, tem problema? O que vocês acham? Comenta aí. Se eu colocar ela assim, eu já tenho os 2 terminais ligados um com o outro, ou seja, aqui eu fiz um curto-circuito nessa chave. Então, a gente precisa colocar ela nessa região na horizontal. Então, cada terminal da chave numa coluna. Bom, depois disso, o resistor, da mesma forma, cada terminal numa coluna, certo? E por fim, o LED, certo? Bom, o LED, pessoal, tem que lembrar que ele tem um positivo e um negativo, então eu não posso ligar ele ao contrário, ele tem o lado certo para ligar. Vocês sabem como diferenciar isso? Então tem 2 maneiras. Quando o LED é novo, o terminal mais comprido, mais longo, é o positivo e o mais curto, por consequência, é o negativo. Além disso, pessoal, aqui no plástico, ele tem uma regiãozinha que de um lado é reto e do outro lado tem uma pequena aba. Então, o lado que tem a aba também é o positivo e o lado reto é o negativo. Então, percebam que o positivo vai ficar aqui para o lado onde está o resistor. Então, encaixei ele ali. E agora, o que acontece? Uma coisa interessante, é uma função do protoboard, os componentes ficam fixos ali, né? Então eles já não caem, mas eles ainda não estão interligados entre si. Então agora, pessoal, para fazer a ligação entre um componente e outro, eu vou usar esses cabinhos aqui, conhecido como jumpers, tá? Mas se você não tiver isso, um recurso bem bacana também que dá para usar para fazer essas ligações, são aqueles cabinhos dos cabos de rede, os cabos de internet. Então, também é uma dica aí para utilizar. Se você utiliza algum outro tipo de fio, algum outro tipo de cabo, pode comentar aí para compartilhar com os colegas, certo? Então, vamos lá, fazendo a ligação. Então, primeiro, vou fazer a ligação da chave com o resistor.
Então, essa ponta do cabo eu vou conectar na mesma coluna onde eu tenho aquele terminal da chave. E a outra ponta na mesma coluna onde está o terminal do LED, certo? Da mesma forma, a ligação entre o resistor e o LED, certo? Então eu liguei cada um na mesma coluna de um dos terminais do componente. Então aqui eu fiz essa região central, onde eu tenho os 3 componentes interligados. Agora, pessoal, para fazer a ligação da fonte, eu vou pegar um outro cabinho, colocar aqui no início. Esse vai ser o positivo, certo? E do outro lado, lá no terminal do LED, o negativo. Então, nessa montagem aqui, para ser mais rápido, eu não vou utilizar esses bornes, eu vou fazer a ligação direto aqui nos terminais. Então, percebam, aqui eu tenho o negativo, né? O bornezinho preto, que vem de uma fonte de 12 volts, pode ser uma bateria, enfim. E aqui do outro lado, o positivo. Aí vocês vão se perguntar, pô, mas não ligou o LED? Claro, a gente tem uma chavezinha. Então, enquanto essa chave estiver aberta, a corrente não consegue fluir por esse circuito e, por consequência, o LED não liga. Então, o que a gente faz? Apertando o botão da chave, olha aí, o LEDzinho azul acendeu, certo? Então, percebam, pessoal, as vantagens de utilizar o protoboard. Montagem é rápida, claro, aqui é um circuito simples, mas a montagem é rápida. E agora, se eu quiser reaproveitar esses componentes em outra tarefa, em outra atividade, eu consigo desmontar, montar, alterar a ligação e tudo mais.